Olá, meus irmãos. Com muita alegria estamos de volta para realizar mais esse estudo aqui do canal do CEGEM. Recebam todos as nossas boas-vindas e o nosso abraço virtual. Que possamos ter momentos agradáveis e intercambiar as faixas do bem, trocando vibrações boas e também favorecendo para que o ambiente dos nossos lares seja beneficiado com a visita terapêutica e estimulante dos bons espíritos protetores da nossa amada casa. Elevemos então o nosso pensamento ao mais alto, pedindo a proteção ao Pai Celestial e aos bons espíritos, a Jesus, nosso Senhor e Guia, para que os amigos espirituais nos envolvam e nos inspirem, a fim de que possamos transmitir e assimilar com clareza os ensinamentos da noite. Que assim seja. O nosso estudo da noite de hoje será sobre os espíritos da natureza. E para elucidar a nossa fala sobre o tema, trouxemos instruções do livro dos Espíritos, da Gênese, da Revista Espírita, dos livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho e também de um médium clarividente inglês chamado Geoffrey Hudson, que escreveu diversos livros sobre suas visões muito interessantes sobre o tema. Mas o que é espírito da natureza? O que são eles? São todos aqueles que exercem ação nos fenômenos da natureza. Como assim, Fátima? Os espíritos podem atuar nas tempestades, nos ventos, nos furacões, nos mares, nos vulcões? Sim, e são chamados elementais ou elementares. Segundo André Luiz, no livro Libertação, eles estão numa classe entre os macacoides e os primeiros silvícolas. Naturalmente, não é Deus quem os comanda, já que Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Mas ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. E o único objetivo desses fenômenos é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Agem sempre sob o comando de espíritos superiores. E como atuam esses espíritos na natureza? Quem são eles? Agora é que vem a extraordinária explicação. Os mais evoluídos, de acordo com a cabala judaica, são chamados de gnomos, fadas, duendes, elfos, pigmeus, sílfides ou silfos, ondinas, salamandras, já tão conhecidos por nós através da mitologia. Por ignorância, as pessoas pensam que eles fazem parte da crendice popular, mas em sua grande maioria das lendas e histórias consideradas como folclore, apenas encobertam uma realidade no mundo astral com maior ou menor grau de fidelidade. E como nós, seres humanos, ainda não estamos preparados para confrontar determinadas questões, pouco ainda sabemos sobre o tema. Mas estes seres existem sim e estão bem explicados nos livros espíritas, espiritualistas e na cultura religiosa do passado e do presente, apresentando esses seres sob diversas denominações, diversas formas muito variadas e singulares. E estão presentes, como nós já falamos, em todas as atividades da natureza, além do nosso plano físico. São encontradas em toda a superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, enfim, em todos os lugares. E apesar deles serem
invisíveis aos olhos humanos, eles executam um infatigável e imenso trabalho nos mais variados aspectos do reino da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e também a nós. São responsáveis, devido à sua ação direta nos elementos fogo, terra, água e ar, e por tudo que chega até o homem, ou seja, tudo que a ciência denomina como forças ou produtos naturais, a responsabilidade da ação sobre essas forças naturais é desses seres elementais. Nós todos também já passamos por essa fase, já fomos elementais um dia, como eles também um dia serão humanos. Quem muito estudou e fez uma exaustiva pesquisa a esse respeito foi uma médium russa extraordinária chamada Helena Blavatsky. Ela escreveu muitos livros a respeito do tema. Herculano Pires também lá no seu livro Vampirismo também destaca que esses espíritos da natureza que trabalham no plano físico são entidades perispiríticas. Aliás, são entidades semimateriais com corpos perispiríticos que estão em ascensão evolutiva para o plano nominal. São chamados, como falamos, elementares nessa concepção teosófica, porque derivam das doutrinas espiritualistas da Índia. O Livro dos Espíritos também tem um capítulo chamado Ação dos Espíritos nos Fenômenos da Natureza. Nas questões 534 até 540, Kardec vai conversar com os espíritos orientadores da codificação sobre a ação desses espíritos nos fenômenos da natureza. Os espíritos respondem que os elementais não habitam propriamente o interior da Terra, embora presidam os fenômenos geológicos, por exemplo, os vulcões, os terremotos, os maremotos, os furacões, e dirigem esses fenômenos de acordo com as atribuições que são dadas a eles. Explicam a Kardec que um dia nós vamos receber a explicação de todos esses fenômenos, como é que eles ocorrem, mas por enquanto ainda não é possível. E nesse dia, quando nós já tivermos condições de entender melhor, nós vamos então receber essas instruções da espiritualidade. Esses espíritos pertencem às ordens inferiores da escala espírita. Conforme o seu papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente, uns mandam e outros executam. E os que executam as ações materiais são sempre de ordem inferior, assim como entre os homens, onde há os menos capacitados que executam as tarefas comandadas pelos mais capacitados. Eles não possuem livre-arbítrio, nem agem devido a algum impulso instintivo ou refletido. E apesar de serem animais pertencentes a uma ordem ínfima, são importantes seres da criação sem sequer suspeitar que agem sobre certos fenômenos como instrumentos de Deus. O jornalista espírita Fernando Worm, em 1978, escreveu um artigo que está publicado no livro A Ponte, Diálogos com Chico Xavier. Ele perguntou ao Chico se ele já tinha estabelecido algum contato com esses espíritos da natureza. Chico responde que teve a oportunidade, sim, de entrar em contato com diversos deles por ocasião da psicografia dos livros do espírito André Luiz. E falou que sobre essas inteligências em muitos tópicos das narrativas e dos livros do André Luiz. Então, nós trouxemos aqui alguns para a gente lembrar do livro Nosso Lar.
Certa feita, André Luiz, ele estava visitando a sua antiga casa aqui na Terra, tentando ajudar o marido da esposa, Ernesto, que se encontrava doente. Mentalmente, ele pede ajuda a Narcisa, que era a enfermeira lá do nosso lar. Passado um tempo, alguém tocou no ombro dele, ele foi olhar, era a Narcisa, que já estava atendendo ao seu chamado, sorrindo, dizendo que tinha ouvido o seu apelo e por isso veio ao seu encontro, né? Foi ao quarto onde estava o Ernesto, começou a aplicar passes de reconforto no doente, isolando-o das formas escuras que estavam à sua volta, e elas se afastavam assim como por encanto. Mas o interessante é que depois disso, a Narcisa vai convidar o André Luiz para ir até a natureza. Ele estranhou, né, aquele convite, mas saíram de casa e ele viu surpreendido a Narcisa falando num linguajar que ele desconhecia, perguntando aonde havia mangueiras e eucaliptos naquela região. Ora, como é que pode? Com quem que ela estava falando e o que ela estava falando? Daqui a pouco, 8 entidades estranhas atendiam ao apelo e pensamento da Narcisa. Ela percebeu o espanto do André Luiz, que não tinha entendido nada, e explicou então que esses irmãos que os atenderam são servidores comuns do reino vegetal. No livro Libertação, André Luiz também narra, em uma de suas visitas às regiões umbralinas, que ele via seres estranhos que vagueavam absortos, sem rumo. E era grande o número de pigmeus cuja natureza em si ele não podia precisar, mas passavam por ele aos milhares, né? E eram utilizados nos serviços mais rudes da natureza, estando, segundo ele, em posição de desenvolvimento de tendências dignas de candidato à humanidade, tal como nós conhecemos aqui na crosta terrestre. Mas eles ainda não são humanos. Estão entre o raciocínio fragmentário do macaco e a ideia simples do homem primitivo na floresta. E eles se afeiçoam a pessoas encarnadas, obedecendo cegamente aos espíritos prepotentes que dominavam lá e dominam ainda em paisagens como essas, descritas pelo André Luiz no livro, né? Ele resume dizendo que eles guardam a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. E que, pasme, minha gente, preste atenção no que ele vem falar. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Vejam bem, então, a influência que nós podemos exercer sem saber, mas que agora a gente já sabe, nesses seres, dependendo do nosso agir no bem ou no mal. Na Revista Espírita de 1860, existe um artigo chamado Ditados Espontâneos, o Gênio das Flores. Conta Kardec que na sessão de 23 de dezembro de 1859, a médium senhora Boyer recebe a comunicação de um espírito chamado Etani, que se apresenta como sendo um dos espíritos que presidem a formação das flores. Exatamente uma semana depois, no dia 30 de dezembro, Kardec, encucado com aquela história de espírito de gênio das flores, pergunta ao espírito São Luís sobre esse tal espírito, mas dessa vez ele usa outra médium, a senhora Rose, né? E o espírito São Luís esclarece que essa denominação de gênio é apenas uma figura poética, uma expressão poética, mas que ele existe sim.
e não é um espírito elementar, já que os elementares nunca encarnaram. Ele esclarece então que o espírito que se intitulou Gênio das Flores é um espírito superior que já encarnou na Terra e agora comanda e guia os espíritos elementares. A gente lembra de vários fenômenos do Evangelho que foram possíveis devido à ação dos espíritos elementais. Eu destaquei um só, porque o nosso tempo aqui é curto para narrar todos, mas vamos lembrar da tempestade acalmada. Essa passagem onde, num ato de autoridade suprema, Jesus atua sobre essas inteligências rudimentares, quando com segurança, ao ser acordado pelos apavorados discípulos, ele ordena que acabe-se com a tempestade. Na Revista Espírita ainda, Kardec narra um médium, Charles Nodier, que tinha um doente familiar que vivia na casa dele e o entretinha. O médium repetia tudo que o doente murmurava no seu ouvido atento e dizia que era uma coisa encantadora sentir e viver com esses hóspedes ao seu redor, esses hóspedes invisíveis, né, aos olhos da maioria, né, mas que ele gostava muito e apreciava, né? E ainda esclarece o médium que com eles não tem nada de mistérios, que eles nos amam e que nos conhecem melhor do que nós a nós mesmos, né? Já no livro O Reino dos Deuses, esse médium inglês, Geoffrey Hodgson, né, era um grande estudioso dos espíritos da natureza. Ele foi escritor, filósofo, ocultista, fez muitas pesquisas utilizando o seu poder de clarividência, que foram consideradas por cientistas como perfeitamente acuradas e confiáveis, tendo sido até premiado em 1954 por sua contribuição à causa com uma importante medalha inglesa. Por exemplo, ele descreve as fadas, descreve a superfície de um campo densamente habitado por fadas, duendes e elfos, né? Diz que as fadas voam pelo ar, isoladas ou em grupo, exprimem uma alegria e jovialidade incríveis, né? E estendiam as mãos sobre as plantas e as flores, como que aplicando-lhes forças vitais. São definitivamente de aparência feminina, se apresentavam vestidas de branco ou de rosa bem clarinho, o vestidinho apertado na cintura e brilha como madrepérola. As asas são pequenas e ovais. E essa descrição das fadinhas nos fez lembrar a fada Sininho das histórias do Disney. E a gente tem a chance de ter uma ideia dessas figuras elementais no filme Fantasia do Walt Disney. Tal a capacidade que os desenhistas têm de captar intuitivamente, através da leitura das descrições feitas em livros ou de ouvir de videntes sobre essas figuras extraordinárias que temos na natureza e que poucas pessoas têm o dom de poder ver. Então eu aconselho vocês, quando puderem, assistirem esse filme Fantasia do Walt Disney. Tem aqui no YouTube. Mas continuando com a descrição do médium inglês, nós vamos falar sobre o gnomo da terra, né? Em que ele descreve como um elemento de cor negra ou marrom turfa, e esses encontrados na Inglaterra particularmente, têm uma compleição muito desalinhada e grosseira, olhos pequenos, pretos, ligeiramente oblíquos, né, para cima em cada lado. E a sua atmosfera, diz ele, era decididamente desagradável. Agora, os elfos à beira-mar já eram elementais vistos brincando na costa entre as algas e as pedras, né? Eles têm cabeças desproporcionais, orelhas grandes, corpos redondos e curtos, pernas finas terminando em pés
quase parecendo pé de pato, né? São de 3 a 6 polegadas de altura e estão muito familiarizados com seres humanos e não se perturbam com a nossa presença. Aparentemente, segundo o médium, eles estão relacionados com a vida e os processos celulares das algas. Agora ele vai falar sobre os duendes. No capítulo dos duendes é uma coisa incrível, porque os duendes são da gente se apaixonar por eles também. Eles são seres da natureza, adoráveis e amistosos, geralmente encontrados na superfície do solo ou logo abaixo, entre as raízes das árvores e plantas. E o Geoffrey Hodgson descreveu em um livro o encontro dele com uma aldeia de duendes em uma floresta de carvalho em junho de 1922. E ele chama a atenção dessas criaturinhas que povoam as encostas, porque um deles passou assim correndo próximo a ele e fazendo palhaçada, que eles são muito brincalhões, né? Eles intuem a presença dos humanos e vão se aproximar. E quando ele ficou olhando bastante assim, fixamente para o médium, ele falou, mas que ele está me olhando tanto, né? E percebeu que ele olhava as botas de borracha que ele estava vestindo, né? E de repente o duende plasmou essas botas para ele e ficou todo bobo olhando para os pés com as botinhas, né? Então, a própria representação mental do duende já bastava para ele criar essas botas e ficar com aquela cópia contemplando também com tanta admiração. Em seguida, ele vai falar sobre os silfos ou sílfides, narrando uma tempestade em Londres. O tempo é curto, a gente não pode entrar muito em detalhes, mas é extraordinária a descrição de tantos detalhes que ele fala sobre a formação da tempestade, os trovões, os raios e os espíritos elementares atuando na tempestade, né? Ele conta então que ele estava na costa de Helvellyn, uma montanha lá próxima do litoral, e de repente ele observava a aproximação de uma massa escura de nuvens de chuva. Ele viu então alguns espíritos naturais do ar, semelhantes a pássaros, vir em direção a ele, né? E eram escuros e causavam temor, né? Vinham diante das nuvens da tempestade que iam se aproximando, né? E a impressão que dava é que eram grandes e velozes morcegos que se precipitavam à frente. E eles planavam, rodopiavam, arremessavam-se, desciam rapidamente e aparentemente essa ação deles tão rápida era para intensificar as forças da tempestade. E eles se divertiam fazendo isso, né? As feições deles eram humanas. Tinham os olhos grandes, oblíquos, escuros, mas marcadamente desagradáveis, né? E quando ele narra essa tempestade em Londres, ele vai explicar que no centro da tempestade, no meio daqueles espíritos todos horrorosos, ele percebe a presença de um dos grandes devas dos elementos, humano na sua forma, porém semelhante a um exaltado super-homem em beleza, majestade e poder, né? E foi a presença desse ser que lhe inspirou calma e coragem, porque ele estava morrendo de medo com a aparição de um desses quase morcegos que apareceu na frente deles, produzindo nele uma sensação de vertigem e terror. Além de assustá-lo, esse escuro e demoníaco ser da tempestade, de repente também sumiu, soltando um fatídico, exultante, extraterreno grito da sua espécie, que ele disse que era um som
continuadamente audível durante toda a tempestade. Mas interessante é que no meio de todo esse tumulto havia uma calma, um inalterável equilíbrio. Havia um certo limite da ação desses elementais. Percebia-se que esses seres estavam sendo sempre controlados pela força, pela vontade do Senhor da força, do Senhor da tempestade, que reinava supremo sobre as forças elementais. Em seguida, ele vai falar descrevendo as salamandras, que são os espíritos naturais do fogo, mostrando que é algo difícil de se obter, né, e descrever e anotar, porque eles não possuem formas definidas e o seu elemento é relativamente sem forma. No livro Atualidade do Pensamento Espírita, o espírito Viana de Carvalho nos diz que os espíritos que governam o clima da Terra, que os espíritos utilizam, né, esses elementais para governar o clima da Terra. E ele perguntam a ele no livro se haverá alguma relação entre o desmatamento, a seca e os elementais. E em caso afirmativo, aonde vão esses espíritos quando se dá o desmatamento? Ele então responde que todo desrespeito à vida é um crime que se comete contra si mesmo. Aquele que é direcionado à natureza constitui um gravame terrível que se transforma em motivo de sofrimento, enfermidade e angústia para quantos se levantam para destruir, particularmente dominados pela perversidade, pelo egoísmo, pelo vandalismo e pelos interesses pecuniários. Naturalmente, os espíritos elementais, como ainda não dispõem de discernimento porque não adquiriram a faculdade de pensar, eles são encaminhados a outras experiências evolutivas, de forma que não lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Agora, quanto ao processo de humanização, ou mais precisamente, quando é o instante sideral em que esses espíritos elementais vão adquirir a razão e passar a ser espíritos humanos, só Jesus o conhece. Jesus, como sendo o representante máximo do Pai na Terra, é o único que tem o poder de conceder a esses seres a luz da razão. E isso não se passa na Terra, e sim em mundos especiais preparados para esse tipo de transição, que são conhecidos como mundos transitórios. Pois é, minha gente. Assim, nós vamos terminando o nosso estudo sobre os espíritos da natureza e deixamos aqui um convite à reflexão. Com esse conhecimento, aprendemos que exercemos um importante papel diante dos espíritos da natureza e da própria natureza em si. A reflexão é a seguinte: que atitudes estamos tomando para desenvolver a misericórdia em nós, sem apontar o dedo para o nosso próximo, mas antes de tudo desenvolvendo um olhar para as nossas próprias ações? Que atitudes estamos tomando para contribuir com esses irmãos nossos em humanidade e na preservação da nossa amada Terra? Fica aí a reflexão. Vamos encerrar então a nossa reunião da noite, agradecendo ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, e aos espíritos protetores da nossa casa, pelo estudo de hoje, e que tenhamos todos uma semana de muita paz e harmonia. Muito obrigada e que assim seja.